Boa noite, hoje é dia 5/10/2021 e nós estamos aqui reunidos para mais essa escola do Alicerce Bíblico, onde nós temos estudado os alicerces, as bases do cristianismo. Nós temos muito interesse em conhecer a Jesus profundamente, né? Meu nome é Hélio, eu sou pastor dessa igreja. Por enquanto, a nossa igreja tem se reunido somente de forma remota. E os nossos cultos são gravados e colocados no YouTube. Temos um canal no YouTube, Igreja de Interlagos. E temos também um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. E lá você vai encontrar os nossos horários. E naquele horário você pode clicar num botãozinho que tem aqui na parte de cima, que é ao vivo. Aí você clica lá e naquele momento você vai assistir o culto conosco, tá? Então seja bem-vindo. Nós estamos aqui hoje fazendo um culto de estudo bíblico, mas nós temos o nosso culto de domingo, que é o culto da família. E você está convidado a participar, tá bom? Venha participar conosco, nos conhecer, ver qual é a nossa doutrina, a nossa forma de enxergar o Evangelho. Você é nosso convidado, tá bom? Seja bem-vindo. Ótimo. Então, queria fazer uma pequena oração para a gente poder começar. E eu vou trazer uma série de estudos agora sobre a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra expiatória de Cristo. Fecha seus olhos um minutinho, mesmo que você esteja vendo essa gravação, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento e pedimos a tua bênção, pedimos a tua orientação, porque nós queremos te conhecer em profundidade, Senhor. Não queremos ser enganados por doutrinas ou ventos de doutrinas, mas queremos conhecer a tua palavra de maneira séria e eficaz. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa gravar em nossos corações a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos dar início a uma série de estudos que nós vamos falar sobre expiação e sacrifício. Vamos hoje pegar uma pequena parte desse assunto, porque ele é bastante longo. Então provavelmente serão uns 4 estudos mais ou menos. Você vai ver na nossa chamada que está escrito lá parte 1. Então, provavelmente vai ter até a parte 4 desses estudos aqui. E nós fazemos esses estudos uma vez por semana, às terças-feiras. Tá bom? Às 8 horas da noite. Então, vamos a esse assunto, sacrifício e expiação. Primeiro, a palavra expiação aqui é com X, não é aquela expiação com S, de espiar, olhar, né? A expiação aqui tem o sentido de carregar uma solução para um erro jurídico. Essa é a ideia de expiação. Então, quando você tem um erro, acontece um erro jurídico, onde você comete uma transgressão jurídica. Então, para você resolver aquela transgressão jurídica, você vai fazer um ato de expiação. Tá bom? E essa expiação ela vai ter um outro significado importante aqui para a gente. Tá? Então, presta bem atenção. Para a gente poder entender a obra de Cristo, nós precisamos voltar no Velho Testamento. Nós precisamos entender o que significa sacrifício lá no Velho Testamento. Aí, a partir desse instante, a gente vai entender o porquê que Cristo morreu na cruz em sacrifício por nós. Ou em expiação. Ele foi a paga jurídica pelo meu erro, pelo meu pecado, ou pela minha transgressão legal. Este é o significado de expiação.
Vocês estão entendendo bem, né? Tá tranquilo, até agora tá tudo bem, né? Então veja só, toda vez que você paga alguma coisa, naturalmente essa paga ela foi feita de maneira sacrificial, né? Ainda que você tenha que, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, né? Você vai comprar um bem qualquer, né? Então você vai lá e paga. Aquele dinheiro que você pagou, ele saiu do seu bolso. Mas para ele entrar no seu bolso, você teve que trabalhar. Você teve que ganhar aquele dinheiro de alguma forma. E normalmente é aqui, né, no suor da nossa testa que sai aquele dinheiro. Então, esse ato de pagar, ele é um ato expiatório. É uma paga que você está fazendo, né? Aqui eu estou fazendo só um paralelo, tá? Mas a gente não usa isso no dia a dia para falar dessas coisas, tá? Porém, o ato expiatório, no caso do Velho Testamento, ele existe. Olá, tudo bem? Vou ficar aqui a sua. Só um segundo, eu vou fechar aqui o seu. Só um minuto. Então fica dando. Como é que fala? Fica dando microfonia, né? Ah, pronto, fechou. Tá ótimo. Maravilha. Então, como eu estava dizendo, lá no Velho Testamento, né, o povo de Israel, eles foram confrontados com uma lei, a lei mosaica, ou a lei de Moisés, né? E essa lei de Moisés é uma lei muito longa, muito pesada, né? Ela é uma lei que consistia em muitas ordenanças. A gente precisa tomar cuidado que a lei no Velho Testamento, ela não é somente os 10 mandamentos, tá? A lei no Velho Testamento é uma composição, um arcabouço, uma composição de muitas regras e ordenanças. Ó, não faça isso, não faça aquilo, tá certo? Não pode isso, não pode aquilo. Se acontecer isso, tem que fazer aquilo e assim por diante, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado quando vai falar de lei no Velho Testamento. A gente precisa entender que a lei é uma constituição, é um monte de coisas que está ali, né, para que o povo pudesse se relacionar com Deus. O objetivo maior lá no Velho Testamento é que o povo se relacionasse com Deus. Por quê? O pecado fazia essa separação. E a gente vai entender algumas coisas hoje porque essa frase, o pecado fazia separação, é uma questão até doutrinária. A gente precisa entender bastante sobre isso. Então, Jesus, no Novo Testamento, ele é considerado o Cordeiro de Deus. Está lá em João 1,29. Jesus é considerado o Cordeiro de Deus. Ora, se Jesus é considerado o Cordeiro de Deus, eu preciso entender o que significa o sacrifício de um cordeiro. Porque Jesus foi sacrificado como um cordeiro oferecido por Deus. E aí a gente tem uma série de problemas. A gente tem uma série de questões que a gente precisa resolver. Primeiro, por que Deus ofereceria um cordeiro? Ora, se Deus oferece um cordeiro a Ele mesmo, não faz sentido. Percebe? Queria que você considerasse isso. Por que Deus ofereceria um cordeiro em sacrifício para si mesmo? Eu acho que tem alguma coisa aí que não liga. Percebe? A coisa não funciona direito aí. Para mim, isso tá claro. Então, veja só. Jesus, ele tem uma máxima que é muito importante para nós considerarmos. Ele fala assim, eu e o Pai somos um. Essa é a máxima de Cristo. Você vê, Jesus respira essa máxima o tempo inteiro. A todo momento, Jesus, ele fala isso.
ou ele transmite essa ideia, ou ele quer passar a ideia de que ele e a figura do Pai são a mesma pessoa. E os discípulos nem entendem isso muito bem. Tem um capítulo lá no capítulo 14 de João, a gente precisa ler aquele capítulo com bastante cuidado, sabe? É um capítulo maravilhoso, lindo, as palavras que tem ali são maravilhosas, muito boas. Mas ali tem alguns mistérios revelados ali. Jesus revela alguns mistérios importantes. Então, depois você faz uma leitura assim, um pouquinho mais acurada. Esse barulho que você está ouvindo é minha cachorrinha que está ali, viu? Ela fica andando aqui na sala fazendo esse barulhinho. Mas depois você faz uma leitura bem acurada sobre João capítulo 14, que você vai descobrir coisas interessantes ali. Tá? Mas vamos continuar. Essa máxima de Jesus, eu e o Pai somos um, não bate muito bem com o Deus do Velho Testamento. Né? Jesus, ele algumas vezes ele fala coisas desconexas com o Velho Testamento, que não faz sentido. Né? Lembra daquele versículo quando os discípulos eles estavam indo para Jerusalém, eles param numa cidade lá que não os recebe, e aí Jesus pega e fala, os discípulos chegam lá para Jesus e falam assim, Senhor, olha, eles não nos receberam, quer que nós mandemos fogo dos céus para que os consuma, assim como fez Elias? Aí Jesus fala assim, vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Entendeu? Não faz sentido. Por quê? Tem olho por olho, dente por dente. Se você faz o mal a alguém, você tem que receber o mal em igual medida. E Jesus não prega isso. O tempo inteiro. Jesus não prega. É desconexo. A pregação de Cristo é salvação, milagre, cura, amor. Aí você vai perceber que a obra de Cristo, o tempo inteiro, destoa do que está sendo feito no Velho Testamento. Eu até mostrei no domingo passado para vocês aquele capítulo de, acho que é Levítico 29, se não me falha a memória. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se é isso mesmo. Eu vou compartilhar a tela para a gente olhar. Eu acho que é Levítico 29, 15. Vamos lá. Levítico... não, ou é Deuteronômio. Mas vou dar uma olhada aqui. Acho que é Deuteronômio 29... 29... É 28, Hélio. É 28. Obrigado, Eliette. É 28, 15. Olha só que interessante esse versículo aqui. Ó. Será, porém, que se não deres ouvido à voz de Jeová teu Deus para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti maldições. Olha que coisa horrível. E te alcançarão, maldito, olha lá, serás tu na cidade, maldito será tu no lugar, maldito será o teu cesto, a tua amassadeira, tudo um monte de maldição aqui. E Jesus não faz isso. Não é essa a obra de Cristo. Você quer ver? Em João, ó, olha que interessante aqui. Em João, no capítulo 14, Jesus ele fala assim, 14 onde, ó, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Ó, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. O que é que significa isso? Ele está falando aqui, acho que para Filipe, né? Filipe, mostra-nos o Pai, né? Estou tanto tempo ó, Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Né? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ó, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Que obras? As obras de Cristo. Os milagres, né? O amor de Cristo, todas as coisas que Jesus está ali fazendo, é o Pai que está fazendo. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Ao menos por causa das mesmas obras, ou seja, mesmas obras. Eu faço as mesmas obras que o Pai faz. Se o Pai faz maldições, como está lá em Deuteronômio 28, então alguma coisa está desconexa aí. Tem algo desconectado nessa história. Deuteronômio 28, 15, ó. Então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Quem? Quem são? Se não deres ouvidos à voz de Jeová teu Deus para cuidares em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos. Olha lá. Quem não cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos será o quê? Maldito. E não é isso que Jesus está dizendo. Percebe? Ah, mas você tá usando um versículo para fazer uma doutrina? Não, tem vários versículos que atestam o que eu estou falando. Eu estou dando apenas um exemplo. Apenas um exemplo. Muito bem. Então, você deve perceber que há uma coisa estranha nessa história aí. Jesus não poderia ser considerado o Cordeiro de Deus. Deus ofereceria um cordeiro, um filho, em sacrifício a si mesmo? Fica aí essa pergunta para você tentar responder. Eu acho que não. Eu acho que, na minha opinião, no que eu entendo por evangelho e o que eu tenho estudado, eu tenho visto o seguinte. Algumas evidências, ou uma grande quantidade que nós temos de evidências, é que o Pai no Novo Testamento é um. Jeová no Velho Testamento é outro. E pior de tudo isso, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco também, tá? Pior de tudo isso, lá no Velho Testamento, Jeová tem preeminência sobre a vida do homem. Deu para entender? Então, existe uma questão jurídica entre Jeová e o Pai, em que Jeová detém o poder jurídico sobre o homem. Então, nós precisamos tomar um cuidado com essa minha afirmação. Tá certo? Por quê? Porque não está escrito com estas letras. Mas a obra de Cristo transpira a necessidade de que ele derrube essa jurisdição de Jeová. Percebe? Não sei se você lembra quando está lá em Mateus e Lucas, capítulo 4. O diabo fala assim, te darei a ti todo esse poder e glória, se prostrado me adorais, porque a mim me foi entregue. Alguém entregou isso. Aconteceu algo que nós não sabemos o que é. E lá no Velho Testamento, Jeová detém a jurisdição sobre o homem. E Jesus queria tomar esta jurisdição de volta. Jesus precisou se sacrificar para derrubar esta jurisdição que Jeová detinha sobre o homem. E aí, diante desse raciocínio, fica mais fácil a gente entender, por exemplo,
quando Jesus fala assim, lá em João capítulo 3, quer ver? Deixa eu colocar aqui, eu não me lembro de cabeça aqui, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa bastante interessante. Aqui em João capítulo, eu acho que é João capítulo 3, se não for eu vou procurar aqui e vou achar para vocês, tá? Eu acho que é aqui sim. Só um minutinho. Quando ele fala assim, ó, quem crê nele não é condenado. Nele quem? No Filho, Jesus. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Percebe? Já está. Não sei se você está entendendo aí. Jesus, ele veio fazer salvação. Por quê? Porque o homem já está condenado. Deus, o nosso Pai, ele não precisa mandar o homem para o inferno, porque aquele que detém a jurisdição sobre o homem já fez isso. Essa é a questão interessante, né? Agora dá uma olhada aqui nesse último versículo. Ele fala assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas que ira de Deus? Que ira de Deus sobre ele permanece? Essa é a questão. Ora, se o Pai é amor, o Pai não tem ira. Então essa ira é o Deus do Velho Testamento, é o Jeová. Que é ele que tem a ira, é ele quem faz as maldições. Muito bem, continuando. Então, essa desconexão, né? Essa desconexão que faz com que Jesus seja o Cordeiro, João 1, verso 29, ele fala assim, né? Acho que quando João, né? João Batista, né? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aqui, ele entendeu quem era Jesus. E tem mais um detalhe interessante. Paulo fala que ele só conhece o pecado por causa da lei. Alguém diz para ele que aquilo é pecado. Olha que interessante. Não faz sentido o Pai instituir uma lei para que os homens fossem condenados. Aí depois o Pai vem e fala assim, nossa, essa lei que eu fiz é muito ruim, gente. O homem vai para o inferno. Deixa eu parar a partilha aqui. O homem vai para o inferno. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu filhinho aqui, que eu gosto tanto dele, e eu vou matar ele para desfazer a minha lei. Gente, balela isso, né? Eu não gosto dessa ideia. Sinceramente, eu fico meio reticente com isso. Bom, muito bem. Então, Jesus é um cordeiro de Deus, e isso significa que ele foi oferecido para sacrifício, atendendo à lei de Moisés. Então, Jesus, ele só é cordeiro para atender à lei mosaica. Ora, se Jesus vai expiar para que a lei mosaica seja atendida, então a lei não faz sentido. A lei, ela só faz sentido para quem comete pecado. E Jesus não comete pecado, então para Jesus a lei não faz sentido. Por isso a lei é fraca. Paulo considera a fraqueza da lei. Entendeu? Então, o Senhor Jesus, quando morre na cruz, ele põe a lei mosaica em revisão. É uma lei que vai ser revisionada. Muito bem. Jesus verteu sangue numa imolação injusta. Ou seja, Jesus foi, de maneira injusta, imolado. Pois não tinha pecado para ser condenado, tornando este sangue o elemento que definitivamente
acaba com a lei mosaica. Percebe? E esta morte compra, então, a redenção. Compra a redenção. Por isso da expiação, de maneira jurídica. Então a gente tem que observar que existe uma lei. Esta lei mosaica, ela foi feita para condenação, não foi para salvação. A lei, ela aponta o pecado. Você fez isso, você fez aquilo. Percebe? Mas e aí? Como é que fica essa história toda? A história toda é que a lei, ela institui a morte. A lei institui o inferno. Porque lá no Velho Testamento ele fala assim, se comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. Então a morte foi criada nesse momento, para quem desobedece uma legislação divina. Primeiro foi Adão e Eva, e aí chega em Moisés, ele dá uma nova legislação, um novo pacto, e aí a morte ela começa a valer para todos aqueles que não cumprissem a lei. A morte de Cristo ela é descrita como um sacrifício do Velho Testamento. Percebe? Jesus estava numa posição em que ele é oferecido em sacrifício para o atendimento da lei, a lei de Moisés. Então nós precisamos entender essa lei, percebe? Nós precisamos entender essa lei. Senão, a obra de Cristo fica sem sentido para a gente. Tá certo? Nós precisamos entender o que está na lei. Né? Então nós precisamos compreender o que está na lei e assim entenderemos como funciona a obra de Cristo em sua plenitude. Né? Nós amamos a obra de Cristo, não é verdade? Todos os cristãos amam a obra de Cristo. Nós admiramos o poder de Jesus, o amor de Cristo lá na cruz e tal. Mas por que cruz? Eu fico pensando assim, por que cruz? Por que Jesus teve que morrer injustamente? Ele precisava invalidar a lei. Ele precisava resgatar o homem, tirar o homem das garras da lei. Irmãos, lei significa morte. Esse é o detalhe. Aquele que está embaixo da lei, ele está sob o domínio da morte. Né? Não tem aqueles versículos que falam que Jesus venceu a morte? Não é isso? Jesus venceu a morte. O que é vencer a morte? É não pecar e ser condenado pela lei que leva a pessoa à morte. Então aí começa a fazer sentido a obra de Cristo, né? Faz sentido. Por quê? Porque, ora, se Jesus morre injustamente por uma lei criada por um Deus que tem o poder jurídico ele tem um poder jurídico sobre os homens. Jeová tem um poder jurídico sobre os homens. E Jesus morre como homem, injustamente. Então Jesus expõe publicamente a fraqueza da lei. Lembra desse versículo? Pegou de nós, lá em Colossenses, ele pega de nós a cédula que de alguma maneira, olha, ele não fala qual é a maneira, mas de alguma maneira essa cédula era contra nós. Em suas ordenanças, lembra disso? E prega na cruz, crava ela na cruz. Eu gosto muito desse capítulo aí, vamos ler lá. Eu amo essa parte da... Espera aí, irmãos. É aqui que eu tenho que entrar. Acho que é Colossenses 2, não é isso, Valdo? Eliette. Eu acho que é, né? Colossenses. Ó, aqui, ó, 14, 2,14, ele fala assim, havendo riscado a cédula, que era contra nós e suas ordenanças, que de alguma maneira nos era contrária. Qual é essa maneira?
Paulo, ele não fala qual é essa maneira que nos era contrária. Tinha uma jurisdição aqui, ó. A jurisdição de Jeová. Jeová tem uma jurisdição sobre o homem. Aí ele tirou do meio de nós e cravando-a na cruz. Aí ele despojou os principados e potestades. O que significa isso? Despojou significa que ele tirou dos principados e potestades aquilo que eles tinham. Isso é despojo. Entendeu? Despojo é assim, por exemplo, eu entro em guerra contra uma cidade e eu venço a guerra, então eu tenho direito sobre tudo que tem naquela cidade, ou seja, é o despojo da minha vitória. Aí Jesus despojou os principados e potestades, ou seja, tirou da mão dos principados e potestades aquilo que nos era contrário, que nos fazia contra. E os expôs publicamente. Esse expôs publicamente não é expor publicamente assim no sentido de Jesus morreu na cruz e todo mundo viu. Não. Expôs publicamente significa assim, Jesus agora estabeleceu uma nova forma jurídica. Ele está agora despojando a forma jurídica dos principados e potestades e está agora publicando, expondo uma nova jurisdição. Aí, todo aquele que crê no nome de Cristo tem o poder de ser feito filho. Ou seja, eu transfiro o meu coração de uma jurisdição para outra. Eu tenho esse poder agora. Antes eu não tinha esse poder. Percebe? João capítulo 1. Deu-lhes o poder. Por que Jesus dá esse poder? Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, você se transfere de uma jurisdição de Jeová para a jurisdição de Cristo. Mateus 28, 18. Dá uma olhada aqui, ó. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou agora aquele que tem o poder jurídico. E não mais Jeová tem o poder jurídico. Está ficando claro, irmãos, essa história? Espero que esteja ficando claro. Porque é muito estranho, né? A gente começa a ler o Evangelho e a gente vê Jesus... Jesus ele é desconexo do Velho Testamento. Ele teve uma hora que ele fala assim, Mateus capítulo 5, quer ver? Mateus capítulo 5, verso... Peraí que eu anotei aqui. Só um segundo. 27 e 28. Ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ouvistes o que foi definido na lei. Não cometerás adultério. Não é assim? Não é assim que está lá em Êxodo 20? Eu, porém, vos digo, olha aqui, eu agora vou definir para vocês uma nova jurisdição. Eu estou dizendo que agora, comigo, eu vou derrubar esta lei e vou te dar uma nova jurisdição, vou te dar um novo arcabouço legal. Eu, porém, vos digo. Essa frase aqui, eu, porém, vos digo, ela é tremenda, irmãos. Ela é fabulosa, essa frase, esse pequeno eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala isso, ele destrona Jeová. Ele retira das mãos de Jeová o poder de condenação pela lei do Velho Testamento. Entendeu? Irmãos, isso aqui é uma coisa
tremenda. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Sem dizer que aqui, né, ele fala assim, ele tem esse versículo aqui, esses versículos aqui, tem acho que uma versão lá em Lucas, né, que ele chama de inferno, seja todos os seus membros sejam lançados no fogo do inferno. Lá em Lucas ele fala que aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre, né? Então ele relaciona o inferno de Jeová, aliás, o céu de Jeová com o inferno, né? Bom, muito bem, irmãos. Então, vocês estão agora começando a entender que a obra de Cristo, ela é uma obra, acima de tudo, legal, ou de legalidade. Nós temos um problema de legalidade. Percebe? É isso que é bacana, né? Por algum motivo, existe aí uma jurisdição sobre o homem. Bom, eu andei pensando e meditando sobre isso, né? E eu andei pensando um pouco sobre isso. Por que Jeová tem jurisdição sobre o homem? Lembra que a gente leu agora lá em Colossenses, de alguma maneira, né, nos era contrária. Então, se você olhar lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, aí você vai perceber que quem cria o homem, quem cria a Terra, o mundo, os planetas, esse universo material, é Jeová. Ora, se nós somos criaturas de Jeová, então ele tem o poder sobre nós. Percebe? Essa é a questão. O Pai não fez isso. Ora, se o Pai não fez, Jeová quem nos fez, né? E essa minha afirmação, queridos, é uma afirmação profunda e meditada. Posso mostrar muita coisa sobre isso que eu estou falando para você. Presta atenção. Jeová criou os céus e a terra. Criou o mundo material. Tá certo? Só que Jesus ama o homem. Jesus percebe que o homem precisa de salvação e ele se coloca como Cordeiro de Deus para tirar essa jurisdição de Jeová. É assim que eu penso, é assim que eu entendo. Isso vai totalmente contra a teologia tradicional. Eu estava lendo, eu leio, passa aquele livrinho para mim, cadê? Não sei onde eu pus. Eu pus aqui do lado, peraí. Eu estou usando esse livro aqui como base, né? Como base para a gente... Opa, é isso aqui mesmo. Muito bem, esse livro aqui é teológico, né? Ele tenta dar uma contornada ali para dizer que o sacrifício no Velho Testamento é bom, né? Atende e não sei o quê. Só que o sacrifício de Jesus é melhor, né? É bom nada. Pensa bem. Sacrifícios no Velho Testamento, um dia Eliette falou aí, que aquele lugar onde o sacrifício era feito era um lugar fedorento. Por quê? Porque sangue é uma coisa que depois que envelhece, que apodrece, ele fede. Então você imagina lá o Santo dos Santos, onde era feito o sacrifício do holocausto, lá o cara destrinchava uma ovelha e aquele sangue escorria. Era um lugar de dor, era um lugar de nojento. Percebe? Não é tão bonitinho assim como os filmes retratam. Tanto é que uma mulher, quando ela era... A Eliette sabe bem dessa história aqui, eu não vou lembrar agora. Mas Eliette, ela falava assim que a mulher, quando... acho que estava em dúvida, né, se ela era... É isso, Eliette? Quando existia uma suspeita se ela era fiel ao marido ou não,
ela tinha que comparecer perante ao sumo sacerdote e ele raspava aquela imundícia do chão, né, do local do sacrifício dos animais, Fazer o colocava suco. um jarro d'água e fazia ela beber. Se ela ficasse doente é porque ela era culpada e ela era adúltera, tinha que morrer. E se ela ficasse sã é porque ela não era culpada e podia continuar vivendo, que não era adúltera. Chega a ser cômico. Isso está dentre os 613 estatutos, né, da lei. Da lei. Então, irmãozinhos, pensa bem. Vamos pensar bem nessa história aí. Que coisa estranha. Jesus sabia disso. Jesus conhecia essa história muito bem. Né? Era uma coisa grotesca, né? Grotesca. Muito bem. A jurisdição de Cristo, ela só serve para aqueles que creem na obra dele. Percebe? Por isso que ali no começo de João ele fala assim, eu lhes o poder de serem feitos filhos. Tá certo? Então, quando ele conversa ali com Nicodemos no capítulo 3 de João, ele fala assim, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você precisa sair, transferir a sua jurisdição. Você precisa sair da cidade do inferno, do diabo, da morte e passar para a cidade de Deus. Né? Para o reino de Deus. De que maneira? Crendo que eu, Jesus, posso tirar você dessa jurisdição. Tá certo? Então, irmãos, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos estudar a fundo esse detalhe. Nós vamos estudar a fundo essa questão dos sacrifícios. Quero deixar para vocês hoje uma tarefa. É uma tarefa até interessante, que vocês leiam Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7. Tá bom? Quero que durante essa semana vocês façam a leitura, tá bom? Muita coisa ali vocês não vão entender, justamente porque é uma linguagem do Velho Testamento. Mas eu peço que vocês leiam com paciência Levíticos do capítulo 1 até o capítulo 7, para a gente poder entender o que é sacrifício. Por que Jesus teve que ser sacrificado? Quais são as prerrogativas de sacrifícios que Jesus deveria atender? Percebe? Jesus era profundo conhecedor da lei. Ele dá demonstração disso em Lucas capítulo 4. Ele é profundo conhecedor da lei. E aí, quando Jesus arquiteta a sua obra redentora, ele então precisa atender aos requisitos que está em Levítico capítulo 1 até o capítulo 7. Tá ok? E assim, então, nós vamos encerrar hoje, tá bom? Vamos encerrar aqui. Isso aqui foi só um prólogo. Foi só assim uma introdução do que nós vamos falar daqui para frente. Então, eu quero que você se dedique a entender isso daí. É fundamental você se dedicar a esse entendimento. Porque a obra de Cristo, ela é muito maior do que a teologia prega. A obra de Cristo, ela é muito maior do que as igrejas fazem por aí. A obra de Cristo, ela precisa ter este valor profundo dentro de nós. Senão nós vamos transformar o cristianismo numa religiãozinha. Uma religiãozinha mequetrefe, que você vai no fim de semana, que você dá lá a sua oferta, dá lá o seu troquinho, o seu dinheiro, ajuda a limpar o chão da igreja de vez em quando, e aí você se sente completo, se sente realizado, porque eu sou um bom cristão. Jesus, a obra de Cristo é muito mais do que isso, meu irmão. A obra de Cristo é muito mais do que um pensamento simplório.
simplória. A teologia, ela é simplória. A teologia, ela atende às necessidades de uma religião fraca. É isso que a teologia faz. A teologia não está interessada em dar a dimensão da obra de Cristo a que Cristo merece. Tá ok? Então, meus irmãozinhos, eu encerro aqui, mas a próxima semana o bicho vai pegar. Tá bom? Então, o Valdo, entra aí agora só para eu terminar a gravação aqui, por favor. Tá ok.